Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa penúltima aula de enfermagem da terapia intensiva. Chegamos à nossa aula 19, a nossa penúltima aula, então. E no dia de hoje, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto que eu acho que o pessoal já está um pouco saturado também, mas que é necessário a gente estar conversando. Agora nós vamos falar sobre o assunto top of mind do momento, o assunto mais falado do momento em mídia, na internet, na casa, na nossa convivência, na rádio, no carro, que é o coronavírus. A gente não pode deixar de falar esse assunto, sobre esse agravo, essa patologia, porque é algo que está muito presente nas nossas UTIs ultimamente. E a gente precisa saber como conduzir diante desse paciente contaminado com coronavírus. Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa aula, vamos trazer alguns dados para a gente ter noção de quanto avançou a doença desde que ela se deu início lá em 2020, em meados de março de 2020. Então, agora, com os dados de 29 de 3 de 2021, o dado global, onde mostra o total de casos no mundo todo, nós temos 127 milhões de pessoas contaminadas, 72,3 milhões recuperadas já e 2,79 milhões de mortes. É muita morte, gente. No Brasil, nós tivemos até o momento 12,5 milhões de casos, 11 milhões recuperados e 312 mil mortes. Já em Santa Catarina, 795 mil casos, 756 recuperados, 756 mil, né? E 10.482 mortes. Então, é um número bem expressivo que a gente não esperava que fosse chegar a esse nível em um ano, né? Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho também sobre o que é o Covid, as causas dele, como acontece, para a gente entender direitinho como é que funciona isso, ok? Então, o que é a Covid? O Covid, ou coronavírus, como a gente conhece, é uma grande família de vírus, que é comum em muitas espécies de diferentes animais, onde inclui camelo, gado, gato, morcego, e raramente o coronavírus que infecta o animal pode vir a infectar os seres humanos. Recentemente, que já não é mais tão recente, né, aconteceu lá em 2019, em dezembro de 2019, aconteceu essa transmissão do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, o qual ele foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida de pessoa a pessoa. Então, eu acredito que o povo não estava esperando que fosse acontecer isso. Ninguém estava, né? A Covid-19 é uma doença que é causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que vai apresentar um espectro clínico que pode variar muito. Ela pode ser desde um quadro assintomático a um quadro mais grave, mais agudo e evoluir a óbito, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a nossa OMS, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, que têm poucos sintomas. Então, por isso, por mais que o paciente não apresente sintomas, não quer dizer que ele não tenha coronavírus. A gente hoje não consegue mais identificar quem é um paciente com Covid e quem não é um paciente com Covid. Porque hoje a gente tem que considerar todo mundo contaminado, que todo mundo tem o vírus presente, sendo assintomático ou sintomático. E quais são os sintomas? Esse a gente já tá careca de saber, né? Então, os sintomas da Covid, elas podem variar desde um resfriado comum a um quadro respiratório mais agudo, que vai ser caracterizado por pelo menos dois sintomas, que é a sensação febril ou uma febre associada à dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza e até uma pneumonia mais severa. Então, ele pode ser algo, um resfriado, aquele que a gente tem de vez em quando, bem como ele pode se agravar e se manifestar de uma forma mais grave. Então, os sintomas mais comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda do olfato, que é a nossa anosmia,
alteração do paladar, ageusia, distúrbios gastrointestinais como náusea, vômito, diarreia, cansaço, que é uma astenia, diminuição do apetite, dispneia, falta de ar. Então depende também como vai se manifestar em cada paciente. Como temos os pacientes assintomáticos, nós temos aquele paciente que muitas vezes vai aparecer lá e ele está com uma dor abdominal. Transmitido o coronavírus, então. Como a gente já sabe, a transmissão ela vai acontecer de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, por meio de toque ou aperto de mãos contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos de superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclado, computador. Então, ele não está só nas gotículas, ele está por tudo. Então, a gente tem que considerar que tudo pode estar contaminado. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado com as superfícies que eu vou tocar e levar o olho, a boca, porque pode ser uma superfície contaminada e eu estar me contaminando com isso também. Como que é feito o diagnóstico do coronavírus? Então, a gente tem o diagnóstico que é o clínico, que ele vai ser realizado pelo médico, que vai avaliar a possibilidade de doença, principalmente em pacientes com a associação dos seguintes sinais e sintomas. Paciente com febre, que pode estar presente no momento do exame clínico, ou que seja referida por esse paciente, sensação febril, de ocorrência recente. Sintomas do trato respiratório, por exemplo, tosse, dispneia, coriza, dor de garganta, ou outros sintomas consistentes, que incluem mialgia, distúrbios gastrointestinais, perda ou diminuição do olfato ou perda e diminuição do paladar. Esse é o diagnóstico que é clínico, que tem a clínica da doença. Agora, quando nós temos o diagnóstico clínico epidemiológico, o que é esse diagnóstico? Ele vai ser realizado pelo médico atendente e no qual ele vai considerar casos de paciente com associação dos sinais e sintomas supracitados, ou síndrome respiratória aguda grave, mais histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos 14 dias antes do aparecimento de sintomas, com um caso confirmado laboratorialmente para a Covid-19 e para a qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. Então, o paciente que chega que ele convive com alguém que tinha coronavírus, está com sintomas e teve contato com essa pessoa pelo menos 14 dias, com ela tendo um diagnóstico confirmado laboratorialmente, a gente já considera ela positiva. Vai ser um diagnóstico clínico epidemiológico. Diagnóstico clínico de imagem, esse é o menos utilizado, mas algumas instituições utilizam, né? Que são casos de sintomas respiratórios mais febre, ou síndrome respiratória aguda grave, ou óbito por síndrome respiratória aguda grave, que não foi possível confirmar ou descartar o critério laboratorial e que apresenta algum tipo de alteração tomográfica. É aquela alteração que eles falam que é o vidro fosco, que o raio-x é tipo vidro fosco, que parece mesmo um vidro fosco que está sujo, sabe? E o diagnóstico laboratorial, então, que quando o paciente ele vai apresentar os sintomas respiratórios, mais febre, o profissional pode solicitar esses exames, que é o que é mais realizado agora, que é o de biologia molecular, que é o RT-PCR em tempo real, onde é diagnosticada tanto a COVID, a influenza, ou presença de vírus essencial respiratório. Normalmente, até o 8º dia de sintomas, ele é bem efetivo, tá? Ele funciona adequadamente como tem que ser. Já o imunológico, ele vai detectar ou não a presença de anticorpos em amostras coletadas a partir do 8º dia do início de sintomas. Então, existem vários, né, do imunológico, que é o ensaio imunizimático, imunocromatografia, que é o teste rápido que eles falam, né, eletroquimiluminescência e a pesquisa de antígenos, que é o resultado reagente para SARS-CoV-2 pelo método de imunocromatografia para detecção de antígeno. Então, esses são os métodos que a gente consegue ver. Essa pesquisa de antígeno que a gente fala é aquela que eles vão ver o IgG e o IgM para ver se a gente tem anticorpo. Que aí a gente consegue identificar se a gente tem ou não. IgG quer dizer que eu tenho a cicatriz, que eu já passei pelo vírus, que eu criei anticorpos. Por exemplo, vou dar um exemplo diferente do coronavírus. Se eu for fazer o exame se eu tenho IgG para varicela, vai dar que sim,
ele vai dar positivo, porque eu já passei pela varicela. Então, eu fiquei com uma cicatriz com anticorpos para isso. Agora, o IgM quer dizer que está ativo, está ainda aí positivo no organismo, entenderam? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre precauções padrão e baseadas na transmissão do SARS-CoV-2, Covid-19. Então, a precaução padrão são as recomendações internacionais e práticas que se aplicam a todos para assistência de todos os pacientes, independente da suspeita ou confirmação da infecção, em qualquer ambiente que seja prestado esse atendimento. Então, se for lá na enfermaria, vai ser essa precaução padrão. Se for lá na UTI, vai ser essa precaução. Ou, pessoal, as precauções específicas, elas são baseadas na forma de transmissão do SARS-CoV-2, que até o momento são precaução padrão, precaução de contato, gotícula, sendo que as precauções de aerossol, elas são recomendadas em procedimentos que são geradores de aerossol, intubação, aspiração, entre outros. Para vocês terem ideia, quando iniciou a pandemia, lá em meados de março de 2020, a gente não tinha conhecimento sobre o vírus, a gente não tinha conhecimento sobre a transmissibilidade, não o suficiente, né? Não tínhamos base teórica e científica suficiente, não tinha base na literatura que nos dissesse, ó, faça isso, isso e aquilo. Então, vários protocolos e manuais eram escrevidos semanalmente e a gente tinha que decidir como fazer isso, de que modo, qual a paramentação os profissionais iriam usar. Eu atuava na CCIH do hospital naquela época e foi muito difícil, porque a gente teve que aprender todo mundo junto. O Brasil teve que aprender todo junto de como fazer isso andar. Então, cada semana era uma atualização nova, mudava todos os protocolos institucionais, mudava a paramentação dos profissionais, a máscara usava de um jeito, depois usava de outro, depois fazia de outro. Então, no começo foi muito difícil até a gente chegar nisso que a gente está conversando hoje. As precauções de contato, então, elas vão visar prevenir a transmissão do novo coronavírus, de pacientes contaminados com SARS-CoV-2 para outros pacientes, profissionais, visitantes, acompanhantes, por meio de contato direto, quando a gente toca o paciente, estabelecendo um contato, transmissão pessoa a pessoa, ou quando é indireto, quando a gente vai tocar uma superfície contaminada, próxima do paciente, ou por meio de artigos ou equipamentos hospitalares. Recomenda-se que o paciente com suspeita ou diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 que necessitem ser hospitalizados devem ser acomodados em quarto privativo ou, quando não disponível, em um quarto que seja compartilhado por pacientes com o mesmo diagnóstico, que é o nosso isolamento de corte que a gente chama. Por quê? Porque como é de alta transmissibilidade esse vírus, eu não posso estar misturando ele com pacientes que não têm esse problema, entendeu? Eu tenho que prevenir essa disseminação. Então é muito importante estar isolando num quarto privativo. Agora que a gente estava vivendo o ápice da pandemia, o caos, era tudo isolamento de corte. Então todos os pacientes com o mesmo diagnóstico, com o mesmo problema, ficavam no mesmo ambiente. Então era ala Covid, UTI Covid separado da UTI enfermaria geral. Então, por este motivo, era tudo corte neste momento. Como medidas de precaução, por contato, o profissional de saúde deve estar paramentado obrigatoriamente com aventais, que devem ser de mangas longas para proteger bem, né? Com a gramatura mínima de 30, punho de malha ou elástico e abertura posterior, permitindo a proteção da pele e da roupa do profissional para evitar a contaminação para o corpo. Ele deve ser utilizado pelo profissional de saúde ao entrar em contato com o paciente, seu ambiente do cuidado, né? Se os aventais utilizados na prática diária não forem impermeáveis, que eles molhem, em procedimentos que ocorra risco de exposição a fluidos ou secreções, um avental que tenha uma gramatura maior deve ser utilizado. Então, eu sempre tenho que visar pela segurança do profissional de saúde, pela minha segurança. Luvas de procedimento são outro item que são bem utilizados no isolamento de contato, agora no caso do Covid, né? Elas devem ser colocadas dentro do quarto do paciente ou área que o paciente estiver internado e devem ser trocadas a cada procedimento, manuseio de diferentes sítios anatômicos ou após contato com material biológico. Ao término do procedimento, antes de retirar o avental, as luvas devem ser retiradas e desprezadas em recipiente para resíduo infectante.
E as mãos devem ser higienizadas com água e sabão ou álcool 70, indiferente. Considerar que, no caso específico de atendimento a pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID, os profissionais de saúde devem, além dos EPIs indicados para proteção de contato, utilizar EPIs recomendados para a precaução de gotícula, que é a máscara, né? A nossa máscara cirúrgica, aquela branquinha. Então, a precaução de gotícula, como a gente já sabe, o EPI que é recomendado é a máscara cirúrgica comum. Ela é de uso obrigatório ao entrar no quarto do paciente, sendo que o profissional não deve tocá-la enquanto estiver com as luvas prestando assistência a esse paciente. Após o uso dela, a máscara ela deve ser descartada num recipiente para descarto de resíduos infectantes. As precauções por aerossóis também, então gotícula ela é uma partícula mais pesada que ela vai cair lá, logo no ambiente. Aerossol lembra sempre do desodorante, vai ficar mais tempo disperso no nosso ar, né? Então, as precauções para aerossol impedem a transmissão de patógenos que ficam suspensos no ar, como eu já tinha falado. E já falei aqui também que são partículas menores, que vão ficar mais tempo. E na assistência ao paciente suspeito ou confirmado pelo SARS-CoV-2, alguns procedimentos podem gerar aerossol, que é nesse momento que a gente vai ter que fazer uso da máscara PFF2, N95, que vai ser quando? Intubação traqueal, ventilação não invasiva, traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação anual antes da intubação, broncoscopias, coleta de amostras nasotraqueais. Então, esses casos são casos geradores de aerossol e eu preciso me preocupar em ter uma máscara melhor. Depende de cada instituição, como está sendo o atendimento agora, como está funcionando. Mas no meu hospital funciona da seguinte forma: todo mundo que trabalha em área COVID utiliza a PFF2, N95. Todo mundo, sem exceção. Porque às vezes pode acontecer de ser gerado algum procedimento que gere aerossol. Por exemplo, pode acontecer uma intubação, uma aspiração no paciente e a gente chegar no leito e não saber o que está acontecendo. Então, para prevenir a contaminação, a nossa segurança também, priorizar ela, está sendo utilizada a PFF2N95. Então, vai de cada instituição nesse quesito. Quando deve ser utilizado. Mas o correto é, quando tiver procedimento que gere aerossol, utilize a máscara PFF2. Os EPIs recomendados aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecções pelo SARS-CoV-2 em procedimentos geradores de aerossóis são avental descartável, manga longa e punhos elásticos, como já havia comentado, que é o de contato, né? Gorro confeccionado com material descartável, que é indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais. Máscara tipo N95, PFF2, PFF3. As máscaras PFF2 elas possuem uma eficiência mínima de 94% e a PFF3 possui uma eficiência mínima de 99%. Óculos de proteção individual ou protetor facial, aquele face shield, que é uma tiarinha que tu coloca e fica como se fosse um acrílico na tua frente, e luvas de procedimento. Então, essa é a paramentação para situações de aerossol. Uma observação importante, então. Recomenda-se que os procedimentos que possam gerar aerossóis sejam realizados preferencialmente em uma unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro EPA. Mas o que acontece? Os hospitais estão lotados, as UTIs estão lotadas, eu não vou levar o meu paciente para um quarto isolado para gerar um procedimento que vai gerar aerossol. Não. O paciente provavelmente vai ser feito esse procedimento no meio dos demais. Por isso que eu disse que algumas instituições estão adotando o uso de máscara PFF2 o tempo todo, por esses casos mesmo. Então, na ausência desse tipo de unidade, com portas fechadas, janelas abertas, restringir o número de profissionais durante os procedimentos que gerem aerossóis. Então, tudo tem que se atentar. Eu tenho que diminuir a circulação de profissionais nesse período. Não consigo fazer, mas está todo mundo de PFF2, então tá ok. É recomendado o descarte da máscara N95 após o uso durante os procedimentos de geração de aerossóis. E ainda em pacientes com doença infecciosa, que vai requerer precauções de contato caso esse esteja com Covid. No entanto, a gente tem que considerar a escassez de EPIs disponíveis.
Então, a instituição ela tem que consultar o fabricante da máscara que cedeu ela, que vendeu ela para a nossa instituição, e ver a quantidade de reusos recomendados para esse modelo da máscara PFF2 instituição. Teve instituição que usava 7 dias seguidos e jogava fora, teve instituições que usavam 14, então varia de instituição para instituição. Porque quando a gente se viu, a gente estava com escassez de EPI, de materiais, e foi assim. Então a gente tem que ver como é que está funcionando essas questões nas nossas instituições, ok? Se nenhuma orientação do fabricante estiver disponível, os organismos nacionais e internacionais recomendam que o número de reutilizações deve ser limitado a não mais que 5 usos por dispositivo, para garantir uma margem de segurança adequada, então. Então, 5 usos é o que eles estão recomendando. O profissional de saúde não deve usar a máscara cirúrgica sobreposta a PFF2, ou equivalente, inverso, né? Pois além de não garantir a proteção da contaminação, também pode levar a um desperdício de mais um aparato. Então não faz sentido usar uma máscara sobre a outra, ainda mais uma PFF2 sobre uma máscara cirúrgica, ou o inverso, né? Não vale a pena, é gasto de material e nada me garante que eu vou estar segura. Para remover a máscara, quando eu vou retirar ela, o profissional de saúde ele não pode tocar na parte externa da máscara. E se caso acontecer dele tocar na parte externa, ele tem que realizar imediatamente a higiene das mãos. Então, tocou, vai lá, usa água e sabão e tá ok. Agora que a gente deu uma faladinha no básico, do básico, do básico, do básico, vamos entrar um pouquinho mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos necessários para a segurança dos profissionais de saúde e do paciente com suspeita ou confirmação de Covid-19. Então, qual que é a medida de enfermagem principal que eu sempre falo infinitamente em todas as minhas aulas? Higiene de mãos. A higiene de mão já é comprovado cientificamente que é a medida mais barata e eficaz no controle de infecção hospitalar. Então, no coronavírus não ia ser diferente, né? Higiene de mãos com água e sabonete líquido, sabão, o que a instituição tiver a oferecer. A higienização de mãos é uma medida fundamental e recomendada pela literatura nacional e internacional no combate à pandemia do novo coronavírus. Para a técnica de higiene de mãos, a simples, né? Recomenda-se o uso de água e sabonete por um tempo de 40 a 60 segundos. Lembrar de pegar todas as voltinhas, todos os dedinhos, esfregar tudo bem certinho, não deixar nada de fora. Nada, nada, nada. Outra medida que a enfermagem pode ter como atitude também é a higiene da mão com álcool 70%. Então, o uso de álcool 70% em gel é uma importante estratégia para otimizar a adesão da higiene de mãos, porque ela requer aproximadamente um terço do tempo para realizar a técnica, quando comparada à higiene com água e sabão. Ela é mais rápida para ser feita, né? E é mais eficaz na eliminação do organismo. Além disso, o que facilita do álcool é que ele pode ser disponibilizado à beira-leito, o que vai permitir que o profissional que está lá fazendo o procedimento realize a higiene das mãos durante o cuidado. De modo geral, as indicações para a higienização de mãos com álcool são as mesmas da higiene de mãos com água e sabonete líquido. Porém, o uso de álcool é contraindicado quando as mãos estão visivelmente sujas, como é o caso das luvas de talco. Então, tá apresentando uma sujidade, vou lavar com água e sabão, não vou usar álcool. Tá ok? Então, agora falando um pouquinho sobre a paramentação, eu trouxe umas imagens que eu achei bem interessantes, que eles demonstram bem como é que funciona. Aqui a gente tem a paramentação com o avental, que é o primeiro EPI que deve ser colocado, de mangas longas, com punho fechadinho, né? Colocar o avental e amarrar as tiras do avental com o laço, iniciado pela superior, parte de cima, né? Fechar a parte posterior do avental, a parte de baixo, e amarrar a tira da região da cintura na lateral do corpo, na linha axilar média, de modo que permaneça fechado, ajustado, confortável, e o laço tem que ficar lateralizado ainda. Então, o avental compridinho, manga longa, fechadinho bem certo atrás, para evitar contaminação, tá ótimo. O outro é o gorro, né? Eu vou prender o meu cabelo antes de colocar o gorro,
Vou colocar ele e ter cuidado para não ficar nenhum fiozinho fora, mechas de cabelo, para ser bem eficaz na minha proteção também, porque isso principalmente é minha proteção. Máscaras, então máscara cirúrgica, eu vou colocar ela posicionando corretamente, na forma de cobrir boca e nariz, e estender até o queixo. Nunca vou deixar pendurado no queixo ou com o nariz de fora, não, é certinha, cobrindo boca e nariz. As tiras têm que ser apertadas para ter um ajuste firme, confortável, e algumas têm um clipe de metal no nariz, que ajuda a obter um ajuste mais adequado, que ele se molda conforme o teu nariz. Já a PFF2, a nossa N95, eu vou colocar ela segurando ela pelos elásticos, vou ajustar o clipe de metal que está ali no nariz, né? Vou fixar ela confortavelmente, vou realizar o teste de ajuste por meio da inspiração e expiração e observar se tem algum tipo de escape de ar. Tá, prof, o que isso tudo quis dizer? Eu vou vestir a minha PFF2 segurando pelos elásticos, vou vedar ela e vou inspirar e expirar. Vou respirar na minha máscara com força. Se eu sentir que tá vazando ar, tá tendo escape de ar, ou ela tá mal ajustada ou ela não serve mais e eu preciso trocar. Caso não aconteça isso, a máscara tá ok para mais um uso. O óculos de proteção também vem em seguida, que ele deve ser colocado de forma que fique bem posicionado, se encaixe de forma adequada. Eles são usados para evitar que o vírus atinja a mucosa ocular. É importante que os óculos de proteção se adequem às características faciais do profissional. Então, óculos de proteção ou protetores faciais devem ser excluídos de cada profissional e devem ser limpos com água e sabão e posteriormente desinfetados com álcool 70 após seu uso. Então, sempre desinfetar tudo que tu usa. É óculos, é face shield, seja o que for, eu vou desinfetar com álcool 70. Os protetores faciais, esse é o face shield que eu tinha falado antes, que é aquela como se fosse uma placa de acrílico que fica na frente do rosto. Ela deve ser colocada de forma que fique encaixado perfeitamente na face, protegendo a mucosa ocular, nariz, boca também. Luvas de proteção, as luvas de látex, elas devem ser selecionadas com o tamanho adequado da mão do profissional. Eu tenho que calçar as luvas de modo a cobrir o punho do avental, então a minha luva ela não pode ser uma luva curtinha, ela tem que cobrir o meu punho. E elas devem ser colocadas no quarto do paciente, no ambiente do paciente, né? E devem ser utilizadas em qualquer contato com o paciente ou em seu entorno, à sua volta, né? Agora, a desparamentação de EPI, descarte de material, como que funciona? O momento da desparamentação é mais suscetível à contaminação dos profissionais e, portanto, a gente precisa ter uma atenção quando a gente for realizar esse procedimento. Quando esse procedimento for acontecer, eu preciso ter uma atenção um pouquinho maior com ele. Por quê? Para retirar as luvas, com uma das mãos enluvadas, eu vou colocar na parte interna da luva sem encostar na minha pele e retirar da mão vindo com a mesma do avesso. Para evitar movimentos que favoreçam a dispersão dos fluidos corpóreos e patógenos, eu vou segurar a luva removida na mão enluvada e deslizar os dedos da mão da luva na parte interna do punho e retirar a luva sobre a primeira, descartando elas num recipiente para um recipiente de resíduos infectantes. Então eu vou evitar tocar ao máximo. Agora, aconteceu de eu tocar, vou lá, higienizo minha mão, faço o processo adequadinho, como tem que ser, e tá tudo certo. O avental, para a retirada dele, eu tenho que ter muita atenção, porque a parte da frente, as mangas são consideradas contaminadas. Então, tem que desatar o laço do avental, que esse vai estar lateralizado, né? Tomando cuidado para que as mangas não entrem em contato com o corpo, afastar o avental do pescoço, dos ombros, tocando apenas na parte interna do mesmo. Eu vou tirar ele pegando pela parte interna. Eu vou virar ele do avesso, vou dobrar e descartar ele, se ele for dobrável, né, descartável, em um recipiente para resíduo infectante. O avental sujo ele deve ser removido e descartado como resíduo infectante após a realização da intervenção e antes de sair do quarto do paciente ou da área de isolamento. Então, eu nunca vou sair circulando com o meu avental da área COVID em outro setor, outra área. Os óculos de proteção facial, o protetor facial, remover ele pela lateral ou levantando a faixa da cabeça para realizar a desinfecção com álcool 70%.
Se o protetor facial apresentar sujidade visível, o profissional deve acondicioná-lo em recipiente, saco plástico, para ser encaminhado ao expurgo ou uma área destinada à limpeza e desinfecção de materiais. Os óculos, então, eu vou também remover pelas hastes laterais, vou fazer a desinfecção com álcool 70%. E a mesma coisa, se tiver sujidade aparente, o profissional vai colocar ele num saquinho, num recipiente plástico e vai encaminhar ao expurgo ou área destinada à limpeza desse material. A máscara ela tem que ser retirada pelas tiras, tendo cuidado para não tocar na superfície interna. Quando for a PFF2, né, eu vou retirar pelos elásticos, ou puxar os elásticos, ou retirar. E quando for a máscara cirúrgica comum, ela é esterilizada por meio de seus elásticos, sem tocar na parte da frente. Eu vou tirá-la pelos elásticos. Não vou reutilizar máscaras descartáveis. E o descarte, as máscaras após cada uso em um recipiente para resíduo infectante também. Então, cada uso que eu fizer dessa máscara cirúrgica, eu vou jogar fora. Eu não tenho por que ficar com ela 12 horas seguidas. Começou a ficar úmida, atendi vários pacientes, troca. A PFF2, então, ela tem que ser retirada pelos elásticos também, como eu já havia dito antes, né? Sem tocar na frente, acondicioná-la de forma a mantê-la íntegra, limpa, seca para o próximo uso, utilizando um saco ou envelope de papel, embalagem plástica, embalagem própria da máscara, desde que não fiquem hermeticamente fechadas. Os elásticos eles têm que ser acondicionados de forma a não serem contaminados e de modo a facilitar a retirada da máscara da embalagem. Deve ser realizado por meio dos seus elásticos, removendo sem tocar a frente, como eu já disse. Então, retira pelos elásticos, nunca pegando na máscara em si. Então, os principais cuidados que o profissional de saúde precisa ter com o paciente COVID. O que ele precisa atentar esse paciente que está lá na nossa UTI. A técnica para dar o banho no meu paciente, eu vou dar banho nele no sentido céfalo-caudal, deixando a higiene íntima e anal por último, que isso é um cuidado básico, né, de todo paciente que está na UTI, mas só para estar reforçando, né? Avaliar o risco de hipotermia, evitar expor o paciente a baixas temperaturas, minimizando ao máximo o tempo do banho desse paciente. Risco de infecções por usar materiais de uso único e que eles sejam preferencialmente descartáveis, né? Trocar compressas entre as partes do corpo, água da bacia sempre que esteja com algum tipo de sujidade, para evitar que alguma infecção ocorra ou agrave o quadro desse paciente, que é tudo que a gente não quer, né? Higiene bucal é recomendado, então, a prática de higiene bucal no paciente com água e creme dental, seguindo o protocolo institucional de cada instituição, né? E não é porque o meu paciente está sedado, que ele está com um ventilador mecânico, que eu não vou fazer higiene bucal dele. É aí que eu tenho que fazer de vez. Dispositivos, eu vou proteger áreas com punções venosas, curativos, com coberturas impermeáveis. Vou atentar para não remover os catéteres, drenos, sondas, cânulas de intubação que estão inseridos no paciente. Pausar a dieta de sonda. Vou avaliar a instabilidade hemodinâmica desse meu paciente, avaliar as condições respiratórias do mesmo, circulatórias, para definir o decúbito que esse paciente vai ficar e as mobilizações que vão ser realizadas durante o banho desse paciente também. Avaliar o risco de queda, qual que é a condição psicomotora desse paciente, se ele tem capacidade de colaborar, se ele é um paciente que está totalmente restrito ao leito, como é que vai funcionar. Preferir também sabonetes com pH neutro para manter a proteção natural da pele, avaliar as recomendações de uso de toalhas umedecidas, as quais tenham solução umectante, hidratante, sem presença de lipídio. Então é muito importante isso para a proteção da pele, para manter essa proteção da pele. O pH, né, a proteção natural dessa pele. Então, isso são medidas importantes que a enfermagem é necessária estar lá dentro, muitas vezes, para estar falando, para estar frisando isso, estar reforçando essas medidas, porque a gente precisa contribuir com isso também. Se a gente parar para pensar, o paciente com coronavírus não difere muito do paciente do nosso dia a dia do UTI. Só que o paciente com coronavírus, ele tem uma transmissão maior do vírus. Então, ele tem uma transmissibilidade maior dessa doença e que pode se disseminar muito rapidamente. Então, essa é a diferença dele para o paciente normal. Que o paciente que está na UTI geral, lá conosco, porque teve um
IAM, um AVE, é porque ele não transmite nada para a gente, mas o paciente com Covid ele vai transmitir. Então, o que se acrescenta a mais nisso é toda a paramentação que esse profissional vai utilizar, todo o cuidado que ele precisa ter para se desparamentar também, para fazer as coisas funcionarem. Então, essa é um pedacinho da aula de hoje que eu queria dar para vocês. Na próxima aula, nós vamos fazer um fechamento. Eu vou terminar de estar falando sobre o coronavírus. A gente vai agora partir para os cuidados na assistência ventilatória mecânica e aspiração de vias aéreas do paciente com Covid, mas isso é um assunto para a próxima aula. Vamos dar uma reforçadinha em alguns pontos muito importantes. Vou deixar umas questões para vocês. Estudem, porque na próxima aula nós temos prova, a nossa prova final. Então, espero vocês para a próxima semana, pessoal. Até mais!